O governo avalia que a judicialização do IOF no Supremo poderia forçar o Congresso a abrir negociações. Sobre esse assunto, o nosso entrevistado agora é o professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, André Mendes Moreira. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Tiago. Só um detalhe, agora eu sou professor da Universidade de São Paulo. Está aqui na USP. Então, feita a correção, professor. De qualquer forma, é um especialista nessa área que vai nos ajudar a entender essa questão. Professor, o governo diz que o Congresso Nacional acabou usurpando os poderes e interferiu na relação dos poderes ao derrubar um decreto presidencial. Essa é uma alegação correta ou não, professor? De que forma isso pode ter os desdobramentos no Supremo Tribunal Federal a partir desse momento? Olha, do ponto de vista da Constituição, o governo tem razão. O IOF é um imposto que, por expressa disposição da Constituição, pode ter as suas alíquotas modificadas para mais ou para menos por decreto do presidente da República. E foi isso que aconteceu. Existe uma lei que foi aprovada há muitos anos, na década de 1990, que prevê as alíquotas máximas do IOF. Desde que o decreto presidencial não eleve as alíquotas do IOF acima da alíquota máxima, que a lei de 1994 predica, não há nenhum tipo de inconstitucionalidade. O argumento do Congresso Nacional é no sentido de que o IOF não é um imposto criado para arrecadar. O IOF é um imposto criado para regular o mercado de câmbio, para regular o mercado de seguros, para regular o mercado de crédito. De modo que, ao declaradamente usar o IOF para aumentar a arrecadação, o governo teria ido além daquilo que a Constituição lhe autoriza. E quando o governo vai além do que a Constituição autoriza, existe um outro dispositivo na própria Constituição que diz que o Congresso Nacional poderá sustar a validade desses atos do governo que vão além do permitido. Então, a pergunta que se precisa fazer é: foi ou não foi além do que a Constituição permite, pelo fato de se ter usado um tributo que é extrafiscal, ou seja, não é criado para gerar arrecadação, ele é criado para controlar certos mercados, câmbio, crédito e seguro, para gerar mais receitas. Na minha avaliação, não há nenhuma inconstitucionalidade no que o governo federal fez em relação ao IOF. Bom, a gente está conversando aqui com o doutor para falar sobre essa questão. Será que a Dora tem mais uma dúvida? Um dos pontos, né, Dora, que a gente tem dúvidas é em relação ao próprio PSOL estar entrando também no Supremo. Como é que fica, né, essa dupla tentativa, vamos dizer assim, se o governo efetivamente acabar decidindo? Mas qual é a sua dúvida, Dora? A minha dúvida é só para detalhar mais, professor, porque o senhor diz não há nenhuma inconstitucionalidade, né? Mas tem essa questão, aí eu não entendi direito, porque tem o argumento do Congresso, que é exatamente isso. O IOF não é um imposto para ser usado para fins de arrecadação. Qual que é, então, o que o senhor acha quem é que ganha juridicamente nessa história? No início da sua argumentação, eu entendi que era o governo, mas aí depois fiquei em dúvida, porque o senhor fez um senão. Boa noite, Dora. Um prazer estar aqui com você. Ganhou o governo, Dora. Quando se diz que existem tributos criados para arrecadar e outros para regular o mercado, essa é uma divisão doutrinária, é uma divisão que nós fazemos nos nossos livros, que a doutrina faz, para explicar as diferentes categorias de tributos. Então, nós vamos ter tributos regulatórios: imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras. Esses tributos são criados para regular as importações, para não entrar bens importados em demasia e prejudicar a indústria nacional, regular as exportações. Houve escassez de algum bem, imposto de exportação, não se vai exportar, vai haver venda no mercado nacional.
e regular o mercado de crédito, câmbios, seguros, que é o caso do IOF. Então, muito embora a função desses tributos não seja primeiramente a de arrecadar, é evidente que todo e qualquer tributo arrecada, do contrário, não seria tributo à luz do direito brasileiro. Então, se todo e qualquer tributo arrecada, o que se precisa ver é, primeiro, pode haver aumento de alíquotas pelo Poder Executivo? A regra geral é que não pode. Não pode amanhã o presidente da República aumentar a alíquota do imposto de renda por decreto. Não pode amanhã um governador de estado aumentar a alíquota do ICMS por decreto. Isso não pode. São alguns poucos tributos nos quais existe expressa previsão constitucional em que se pode, por decreto, modificar a alíquota. E esses tributos têm essa natureza em comum, que é o fato de serem regulatórios. Então, no imposto de importação, no imposto de exportação e no IOF, tem que haver uma maior agilidade para que o Poder Executivo possa subir ou descer as alíquotas, de modo que o tributo tenha um impacto desejado naquele setor que ele pretenda regular. Essa é a ideia. Agora, desde que, no caso do IOF, o aumento da alíquota esteja dentro do limite legal, e a lei é de 1994, e o limite é muito além do que foi elevado por decreto. Desde que o decreto seja publicado, como foi, não há nenhum óbice na Constituição, tampouco algum tipo de óbice derivado de considerações doutrinárias, no sentido de que esse tributo ele não é necessariamente para arrecadar, mas principalmente para influir comportamento, mas é fato é que, por ser tributo, ele arrecada. Então, não me parece que o governo, no caso agora o PSOL, que ajuizou essa ação em defesa do governo, terá qualquer tipo de dificuldade técnica no Supremo Tribunal Federal para obter a declaração de inconstitucionalidade do decreto legislativo do Congresso que sustou os efeitos do decreto presidencial que foi publicado nos termos da lei que foi promulgada lá atrás e está em pleno acordo com a Constituição. Não há que se confundir a doutrina tributária que explica a natureza de certos tributos com a validade do aumento da alíquota de tributos cuja função principal não é a arrecadação, mas que, no fim do dia, arrecada. Essa é a premissa. De forma bem breve, a última pergunta, Nelson Kobayashi. Koba. Professor, boa noite, é um prazer falar contigo. Ficou muito claro aí que seria constitucional a iniciativa do governo de fazer o seu decreto, previsão, inclusive, no texto da Constituição. Mas o Congresso Nacional, reagindo com um projeto de decreto legislativo, também não estaria de acordo com a Constituição, principalmente se a gente levar em conta a finalidade do IOF, como o senhor bem disse, aí seria um imposto com finalidade regulatória. E os próprios governistas, inclusive ministros, estão falando a respeito da necessidade de arrecadação, até mesmo para compensação do seu projeto principal, que seria a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Então, uma pergunta muito objetiva. Não estaria, portanto, o Poder Executivo exorbitando do seu poder regulamentar quando ele usa de uma motivação equivocada no aumento do IOF? Olá, Kobayashi, um prazer estar aqui com você também. A resposta é não. Não houve nenhum ato do Poder Executivo além daquele permitido pela Constituição e pela lei. Ou seja, o Congresso Nacional ele só pode suspender atos do Poder Executivo que exorbitem do seu poder regulamentar. E a Constituição é muito clara, a Constituição é textual. O Poder Executivo pode majorar ou minorar as alíquotas do IOF nos termos da lei. Então, o poder regulamentar está ali, ele é literal, ele não traz dúvidas para quem lê a Constituição, de modo que houve mero exercício de poder regulamentar constitucionalmente previsto e, evidentemente, uma insatisfação do Congresso Nacional com o ocorrido
que se arrimou nessa diferenciação teórica entre tributos que arrecadam e tributos que influem em comportamentos para extrair uma conclusão que não tem respaldo no texto da Constituição. Perfeito. Professor André Mendes Moreira, de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. O senhor volta outras vezes aqui para conversar com a gente. Um abraço.